trazendo aí notícias do futebol carioca. Eu vou passar a bola para você daqui a pouquinho, Jefferson Matos. Se você gosta de polêmica, os times do Rio de Janeiro, você vai dar a voz aí. Vamos lá. Boa noite a todos vocês ligadinhos no programa Foco no Esporte. E conforme prometido, eu, Amaral Filho, trago agora as notícias dos clubes cariocas. Sempre num oferecimento de Vodkas Kriskov. Novas experiências merecem Kriskov. A vitória do Flamengo contra o Vasco na vitória de ida aí da semifinal do Campeonato Carioca trouxe à torcida um pouco de calma. Torcida que realmente está perdendo a paciência com o time que perdeu Supercopa, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana. Mas o que voltou a preocupar mesmo a torcida é a falta do camisa 14, Arrascaeta, que foi convocado para a seleção uruguaia. Já no Fluminense, Samuel Xavier foi escolhido para entrevista coletiva na tarde de hoje, no CT Carlos Castilho. Mas os repórteres estavam interessados nas notícias extra-campo, foi envolvendo ele ali e tal, tentando trazer para a mesa o assunto William Bigode. O lateral direito pregou foco contra o Volta Redonda e evitou falar de polêmica sobre William Bigode. Abre aspas. Não cabe a nós. Fecha aspas, reforçou o atleta. Já o time do Vasco, comandado por Maurício Barbieri, precisa vencer o Flamengo por 1 gol de diferença para se classificar para a grande final. No caso de empate, o Flamengo avança para a decisão contra Fluminense ou Volta Redonda. E o Botafogo ontem entrou em campo no estádio Newton Santos pela Copa do Brasil e venceu o Brasiliense pelo placar de 7-1, com gols de Danilo Barbosa, Carlos Eduardo, Adrielson, Cuesta e Tiquinho Soares marcando por 3 vezes. Yuri Mamute fez o único gol para o Brasiliense. E aí agora eu devolvo a pergunta para a bancada. O que precisa para o Vasco vencer o próximo confronto contra o Flamengo? Num oferecimento de Vodkas Kriskov, novas experiências merecem Kriskov. Se for dirigir, não beba. E siga as nossas redes sociais, @KriskofOficial. Eu, Amaral Filho, fico por aqui. Um forte abraço a todos vocês do programa Foco no Esporte. Tá aí, Amaral Filho, trouxe notícias dos clubes cariocas e deixou a pergunta aí, Jefferson Matos. O que fazer, né? O que o Vasco deve fazer para superar o Flamengo nesse final de semana? E aproveitar também, o Fluminense precisa reverter um placar aí para chegar também a essa final. Na segunda-feira tivemos uma grande partida. Flamengo e Vasco fizeram um jogaço, né? 3-2 para o Flamengo. Tá em aberto ainda, né? Agora o Vasco precisa repetir a atuação que teve na primeira partida, quando ganhou de 1-0, né? Pressionar mais o Flamengo, não deixar o Flamengo jogar, que o Flamengo tem qualidade, mesmo com toda a crise que o Flamengo enfrenta, o time do Flamengo é muito bom. Então o Vasco, ele mostra também muita qualidade, só que ele precisa marcar mais na frente, não recuar como ele recuou tanto no jogo de segunda-feira, ele acabou levando 3 gols, e pegar as fragilidades do Flamengo, que é a defesa. A defesa do Flamengo não tá bem, o meio de campo não tá marcando bem, então o Vasco vai ter que jogar em cima desses erros do Flamengo para conseguir reverter esse resultado negativo que teve na última segunda. Paulo Schitter, Fluminense tem condição de reverter, né? Acho que é mais acessível do que o Vasco? Cara, sim, porque vai enfrentar o Volta Redonda, que é um time, teoricamente, menos badalado do que Flamengo e Vasco, né? E o Fluminense já mostrou que tem capacidade de reverter a diferença, apesar de que ainda não conseguiu vencer o Volta Redonda. O jogo do Volta Redonda encaixa muito com o do Fluminense, e o perigo tá nisso aí. Mas, como o Samuel Xavier falou, né, pelo destaque do Amaral Filho, eles estão focados, treinando para resolver esses problemas que aconteceram no primeiro jogo e não serem mais uma vez surpreendidos como foram. Com relação ao Vasco, eu acho que o Vasco precisa fazer é se defender melhor, porque entregou, na minha visão, 2 gols. O zagueiro entregou no pé do Pedro, e o gol do Fabrício Bruno, que foi o 3-2 que definiu o placar,
A zaga do Vasco toda ficou olhando o cruzamento, e aí no segundo pau o Fabrício Bruno acabou marcando o gol que deu o número final. Então precisa marcar, precisa se defender com mais atenção e, como o Jefferson falou, aproveitar a fragilidade do Flamengo para marcar gols. Com certeza, com certeza. Então, assim, o final de semana promete com relação ao futebol carioca essas decisões, né, importantes aí, que pode definir os dois finalistas da competição.